Boa noite a todos e a todas. Então, iniciando mais um evento da UAB Caxias do Sul. Hoje temos um evento que é uma palestra, webinar, que é Recuperação Judicial e Falência, com o Dr. Luiz Eduardo Abardo da Costa, advogado e professor. Bem-vindo, Dr. Luiz Eduardo, muito obrigado por ter aceitado o convite da UAB Caxias do Sul. Embora a gente teve alguns contratempos iniciais, mas tenho certeza que será muito proveitosa essa palestra de hoje nesse tema que é bastante importante para a advocacia, notadamente porque, como a gente estava falando nos bastidores, hoje todo mundo tem algum crédito para habilitar, todo mundo tem alguma situação que envolve a recuperação judicial. Então, muito obrigado por ter aceitado o convite e estendo também os cumprimentos à nossa Comissão de Direito Empresarial e Corporativo, no que eu faço nas pessoas da Maiara Palocci e da doutora Patrícia Wieczorek, né? Patrícia, muito obrigado aí pelo trabalho, pelo empenho aí que vocês têm feito pela Comissão de Direito Empresarial, né? Sempre trazendo temas atuais, tal, e que são importantes dentro do papel institucional da UAB de aperfeiçoamento cultural. Então, muito obrigado também, estendo os cumprimentos a todos os integrantes da comissão. Bom, passo a palavra para a doutora Maiara para fazer as suas considerações iniciais. Boa noite, pessoal. Queria agradecer a presença de todo mundo, em especial do Dr. Luiz, que gentilmente aceitou o nosso convite. Queria agradecer também aos meus colegas da comissão, que sem eles não seria possível a gente conseguir organizar esse evento em tão pouco tempo. Fico muito feliz em anunciar esse evento. Ele está sendo dividido em 4 painéis, então é hoje, amanhã, 27 e 28 de outubro. Cada dia a gente está trazendo um assunto desse tema bem relevante, que é a recuperação judicial e falências. Então, pessoal, convido todo mundo para participar, não só hoje, mas também amanhã, no mês que vem. E agora eu passo a palavra à doutora Patrícia, minha colega de comissão, que hoje vai conduzir a discussão. Boa noite a todos, né? Gostaria de iniciar saudando o presidente da OAB Caxias do Sul, Dr. Rudimar, a doutora Maiara, coordenadora da Comissão de Direito Empresarial e Corporativo, que organizou esse evento, e minha saudação especial ao Dr. Luiz Eduardo, palestrante dessa noite. O Dr. Luiz Eduardo Abardo da Costa é advogado, professor, é mestre em Direito Tributário pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e especialista em Direito Tributário pelo Instituto Brasileiro de Direito Tributário, IBET. Professor em cursos de extensão e pós-graduação em Direito Tributário da Universidade de Caxias do Sul, da Unicinos e outras entidades. Advogado, militante, não vamos nem falar, né, do tempo de militância, né, Luiz Eduardo, porque essa parte a gente pula, né, só vamos dizer que tem uma vasta experiência na área. E essa noite falaremos sobre aspectos tributários das alterações da Lei 11.101, tá? Então, com a palavra, Luiz Eduardo. Obrigado, Patrícia, pela palavra. Obrigado a todos aí, os participantes desse evento. Agradeço primeiramente à OAB, a subseção de Caxias do Sul, a quem faço na pessoa do presidente, Dr. Rudimar, Maiara, presidente da comissão, e a querida amiga, já de longa data aí, dando um spoiler, a doutora Patrícia também, membro da comissão, da OAB, enfim. Para mim é uma honra falar aqui perante essa instituição, da qual eu faço parte como inscrito há quase 20 anos de OAB, então sempre já está passando, o cabelo está ficando branco, bastante tempo de formado aí, pós-graduação então, e de advocacia também já de longa data, sempre ligado ao direito tributário. Vamos lá, 7 anos para cá, ingressando na área de recuperação judicial, especialmente na intersecção aí entre o direito tributário e a recuperação judicial, né? O direito tributário como na sua natureza essencial, que é um direito de sobreposição, digamos assim, né? Que acaba sempre onde há circulação de riqueza, interferência em relação à riqueza, dívidas, créditos, acaba se fazendo presente
naquelas situações em que há fatos geradores, enfim, em que a longa mano do Estado, através da tributação, deve se fazer presente. Bom, me coube aqui, nesse primeiro painel, dessa trilogia, digamos assim, de live, de webinar, sobre as alterações da Lei 11.101, que é a Lei de Recuperação Judicial, de Recuperação de Empresas em Falência, tratar de uma parte muito sensível e talvez de uma das mais controversas no âmbito dessas alterações. A Lei 11.101, um rápido panorama aqui, ela é de 2005, né, foi editada, e desde então veio sendo interpretada por doutrina e por jurisprudência, e desde 2005, casualmente ou não, já havia naquela época um PL, um projeto de lei para alterar os termos da Lei de Recuperação e Falência, então recém-editado. Tanto que o PL aglutinador, digamos assim, que aglutinou todas as propostas de alteração da 11.101 ao longo dos últimos 10, 15 anos, é o PL originário, que é de 2005. Então, uma curiosidade interessante que denota aí, desde o início, né, a necessidade de se atualizar a nossa legislação de recuperação judicial de falência. E com essas alterações mais recentes, promovidas no ano passado, que entraram em vigor nesse ano já, nós temos aí um pouco mais de 6, 7 meses de vigor das alterações, na questão tributária, procuraram incorporar, digamos assim, algumas medidas que a jurisprudência já vinha tomando para acomodar interesses de fisco e do contribuinte. Tudo isso em função de que o crédito tributário, porque, vamos lá, a relação de insolvência, um processo falimentar ou um processo de recuperação judicial, ele instaura algo chamado concurso de credores, ou seja, reúne aquela massa de credores em relação àquela empresa e compartimenta entre eles as possibilidades de recebimento ou não do seu crédito. Bom, na falência com a realização do ativo, na recuperação judicial, através do processo de recuperação judicial e o pagamento à medida que aquele plano de recuperação judicial vai sendo cumprido. Entretanto, e isso permanece hoje com as alterações da legislação, esse crédito tributário, o crédito tributário, não se submete a esse concurso de credores, nunca se submeteu. O artigo 187, nós vamos lá para o Código Tributário Nacional, a lei complementar por excelência, que trata das relações jurídicas tributárias primevas, evidentemente, após a Constituição Federal, o fundamento de validade maior das relações jurídicas tributárias. Mas desde da sua edição, o Código Tributário diz que o crédito tributário não se submete a concurso de credores. Existem, evidentemente, ordens de preferência, as famosas ordens de preferência, a ordem de pagamentos, né, especialmente lá na falência, mas que tem as suas repercussões na recuperação judicial. Mas, na verdade, o crédito tributário segue com as suas preferências, os seus privilégios e as suas garantias, independentemente, ou pelo menos deveria seguir, independentemente da existência de um processo que instaura esse concurso de credores, que, ao fim e ao cabo, significa o seguinte: na falência, ele diz o seguinte: olha, essa empresa aqui não é mais viável, ela deve ser extirpada do mercado por qualquer razão, crise setorial, crise administrativa, crise econômica e assim por diante. Ela deve ser excluída do mercado e aqueles ativos que ela tem devem ser absolutamente todos alienados para solver esses créditos que existem contra ela, em face dela, ou pelo menos parte desses créditos. E aí, bom, pessoal, vocês vão receber em determinada ordem, e aí o fisco tem a sua ordem de recebimento lá na falência. A recuperação judicial é um pouco diferente. Nós temos uma empresa em tese viável, e por isso que se recebe, se admite o processamento da recuperação judicial, e a empresa recorre ao judiciário e diz o seguinte: olha, judiciário, a minha situação é essa, eu preciso de um tempo para me organizar e vou pagar os meus credores de acordo com este plano, que, uma vez aprovado por estes mesmos credores, eu vou passar a fazer os pagamentos. Só que entre esses credores não entra o fisco, nunca entrou, e segundo as disposições da nova lei, segue não entrando. Ou seja, não vou submeter o meu credor fisco a este plano de recuperação judicial. Bom, mas e aí, o que acontece? Bom, o que acontece? O crédito tributário segue a sua cobrança natural na forma tal qual prevista em lei, qual seja a execução fiscal. Bom, esse é um panorama geral de como as coisas se comportam, de que maneira o fisco interage ou não com
esse concurso de credores que é instaurado em face de outros credores. Então, a ideia hoje aqui é dar um panorama dessas questões de como o crédito tributário se comporta e de como o fisco se comporta em relação especialmente à recuperação judicial, e de que maneira algumas questões muito sensíveis acabam acontecendo e algumas fricções, eventualmente, vieram a acontecer e vieram a ser tratadas na jurisprudência. Eu vou pedir licença para vocês para compartilhar um pequeno arquivo que eu elaborei para essa nossa aula de hoje. Vamos lá. Compartilhamento aparece aí, pessoal? Muito bem. Pois bem, a ideia então é tratar, e o que eu expus nessa introdução, foi justamente a relação jurídica tributária, exprimida pela sua ponta mais aguda, que é o crédito tributário já constituído, pensando pelo lado do fisco, ou o débito tributário, pensando aqui pelo lado do contribuinte que se encontra ou numa situação falimentar, de massa falida, ou especialmente em recuperação judicial. E aí os problemas que se desenharam desde o início da edição da Lei 11.101, lá em 2005, são problemas muito ligados à cobrança do crédito tributário e à maneira com que essa cobrança pode ou não pode seguir, seja na possibilidade mesma do procedimento, seja na extensão desse procedimento, né? Então, assim, vamos lá. O primeiro problema, e são problemas advindos mesmo com disposições, como nós vamos ver, literais da legislação, ainda assim, o judiciário teve que se manifestar para barrar ou tentativas mais ou menos legítimas de contribuinte ou de fisco para tentar equilibrar as relações tributárias dentro de um concurso de credores. Um ponto importante antes, que me cabe falar, é a questão da importância, ou pelo menos da quase total existência de passivos tributários, ou seja, de débitos tributários, às vezes vultosos, de milhões, às vezes de centenas de milhões de reais, em meio a passivos outros detidos pela empresa em recuperação judicial. Por exemplo, então, podem haver dívidas de ordem bancária, dívidas com fornecedores, dívidas trabalhistas e dívidas tributárias. Em geral, e costuma-se dizer isso com muita tranquilidade, que o passivo tributário ele é o primeiro e o último. Em geral, ele é o primeiro a ser formado, porque, pelo menos até pouco tempo atrás, isso não há nenhuma reserva de se dizer, porque isso é linguagem corrente, o próprio fisco reconhece e admite isso. O passivo, o crédito mais barato a ser buscado, querendo ou não, lamentavelmente ou não, era o crédito tributário. O fisco, ainda que com uma série de privilégios para cobrar aquele crédito tributário, levava muito tempo, notificava o contribuinte adotava medidas escusas, não raro, para não ser intimado, não ser citado, e acabava tornando aquele crédito mais barato para ser tomado para situações de crise, para situações para adimplir outros créditos na visão do empresário naquele momento mais relevantes, como fornecedores, como salários, mas a crise vai ficando mais aguda e também esses créditos acabam sendo sacrificados. E se diz que ele é o último, ou se dizia, pelo menos, até as alterações, que ele seria o último a ser tratado, porque, bom, vamos fazer uma recuperação judicial, nós temos os mecanismos aqui de obstar, de alguma forma, a cobrança do crédito tributário, eu vamos resolver com os meus credores aqui, fornecedores, bancos e trabalhadores, que se sujeitam à recuperação judicial, diferentemente do fisco, e depois eu vou olhar para o fisco e vejo o que eu faço. Só que esse funil foi ficando cada vez mais estreito, e a presença do fisco se torna, especialmente hoje, dentro das recuperações judiciais, que são empresas viáveis, que são ativas, que devem pagar os seus tributos. O fisco está cada vez mais presente e a gente vai ver de que forma isso aí ocorre. Muito bem. Então, assim, problemáticas gerais que nós vamos tratar aqui, pelo menos algumas delas, em relação a essa intersecção entre direito tributário, crédito tributário e recuperação judicial. A primeira, e talvez mais relevante dela, se refere à regularidade fiscal, né? E nós temos aí, como vamos ver, alguns dispositivos dentro da Lei 11.101, na alteração também, que exigem para alguns eventos a existência de regularidade fiscal. O que isso quer dizer, no fim do dia? A apresentação de CND, certidão negativa de débitos, ou de certidão positiva
com efeitos negativos, ACP. E nós vamos ver também a dificuldade que isso representa, especialmente para a falida, evidentemente, isso não é uma necessidade, mas especialmente para as recuperandas, né, as empresas em recuperação judicial. Um segundo ponto muito importante trata da suspensão ou não suspensão da tramitação das execuções fiscais, ou seja, a execução fiscal, o processo de cobrança, o processo judicial de cobrança do crédito tributário, ele prossegue ou não, a tramitação dele continua ou não à vista do ajuizamento de uma recuperação judicial. Além disso, uma vez tramitando esse processo, qual será o juízo competente? Porque uma vez ajuizado o processo de recuperação judicial, especialmente, falimentar da mesma forma, se instaura algo chamado o juízo universal. Universal porque ele vai tratar, ao menos deveria tratar, a universalidade daqueles bens sujeitos e presentes em relação à empresa que está em recuperação judicial. E aí há um potencial, como de fato foram instaurados inúmeros conflitos de competência. Quem é o juiz competente? É aquele juiz que, pela lei, deve tratar de questões patrimoniais de empresas falidas ou de empresas em recuperação judicial, ou é o juiz da execução fiscal? Quem que tem a competência jurisdicional e se tem, em que medida? Além disso, o processo tramitando e definindo-se o juiz competente, qual é a extensão dessa competência? É possível ou não realizar penhora? Se é possível realizar penhora, até onde eu posso ir? Penhora, registro dessa penhora, posso realizar ou não algum ato de alienação? Além disso, problema que é um problema extensível da problemática das execuções fiscais, que é o redirecionamento. Eventualmente, grupos de empresas, né, grupos econômicos, grupos de direito, manifestamente constituídos, ou grupos de fato, ou ainda grupos que acabam sendo formados em função da maneira com que aquelas empresas operam. Existe a possibilidade de redirecionar essa cobrança do contribuinte, do devedor originário, para empresas pertencentes a esse tal grupo econômico, se é possível ou não. Quais as repercussões disso no processo de recuperação judicial? Além disso, a possibilidade ou não de pedido de falência por parte do fisco. E, por fim, nessas alterações houve uma série de medidas tendentes a acomodar a pretensa ou a pretendida tributação dos efeitos econômicos, especialmente do plano de recuperação judicial. Muito bem. O primeiro ponto que a gente vai enfrentar aqui é um ponto que versa sobre a regularidade ou a irregularidade fiscal, como o quê? Bom, na Lei 11.101, lá no artigo 52, na redação original, constava, e é importante ter em mente o seguinte: existem dois atos praticados pelo juiz da mais alta relevância no processo de recuperação judicial. O primeiro deles é aquele despacho que recebe o processo de recuperação judicial, o famoso despacho de processamento. Ele avalia as condições da ação, legitimidade das partes, ordem dos documentos e uma série de outras questões formais e materiais que a 11.101 exige que sejam cumpridas já no ajuizamento, verifica essas condições e diz o seguinte, em resumo, o artigo 52 da 11.101. Ele dizia o seguinte: olha, uma vez que está tudo em ordem, formal e materialmente, eu posso receber essa recuperação judicial? Posso. Então, ele dá um despacho que se chama despacho de processamento de recuperação judicial. Devedor, a sua ação está em ordem para ser recebida e a recuperação judicial vai poder ter o trâmite previsto na legislação, na 11.101, obedecendo naquilo supletivamente que o CPC vai reger a tramitação, né, pelo processo de conhecimento. Então, assim, defere-se o processamento à possibilidade e o juiz, nesse mesmo despacho, normalmente são despachos muito complexos, muito extensos, em geral, são ordenadas emendas à inicial ou pedidos de esclarecimentos, mas, via de regra, estando tudo em ordem, ele defere o processamento e ainda dispensa, como está no inciso 2, na redação anterior à alteração promovida no ano passado, dizia o seguinte: olha, além de definir o processamento, ele vai dispensar o quê? A apresentação de certidões negativas de débitos tributários para que o devedor faça o quê? Exerça suas atividades. Ora, porque se em função da existência de um passivo tributário
o devedor que pede recuperação judicial sequer pudesse exercer as atividades, então não precisava pedir recuperação judicial. Entrava logo com uma falência e tudo certo. Não precisava mover um processo da mais alta complexidade, que é um processo de recuperação judicial. E aí fazia uma ressalva. Bom, vai dispensar a certidão negativa para exercer as atividades, salvo para contratar com o poder público, certo? Incorporando aí exigências lá da lei de licitações e contratos administrativos e do próprio CTN. E ainda não poderia dispensar a apresentação de certidão negativa para que o devedor fruísse benefícios fiscais ou de crédito ainda em função daquela recuperação judicial. Muito bem, vem a Lei 11.14.112 e altera o texto do artigo 52 do seu inciso 2. E aí diz o seguinte, olha, referido o processamento, entre outras tantas coisas que o juiz vai fazer, ele vai determinar a dispensa de apresentação de certidões negativas para que o devedor exerça as suas atividades. Ponto. Ou seja, em função da recuperação judicial, da existência de um passivo tributário descoberto, sem apresentação de certidão de regularidade fiscal, além de exercer as atividades, em princípio, o devedor poderá usufruir de benefícios fiscais e contratar com o poder público. Qual é a ressalva que existe aqui? É uma ressalva que está presente na Constituição, e aí, evidentemente, nenhuma lei ordinária tem um calibre suficiente, a estatura constitucional suficiente para poder alterar uma disposição da Constituição. E aí, a ordem, a única exceção, se refere a débitos relativos à Previdência, débitos do INSS. Então, assim, o contribuinte tem a recuperação, tem o seu processamento deferido, mesmo com passivo tributário. Ele pode exercer as suas atividades, contratar com o poder público, usufruir de benefícios fiscais, desde que aqueles débitos tributários não sejam débitos tributários devidos ao INSS, contribuições previdenciárias. Sejam débitos tributários, por exemplo, RSB, como se chama, são os demais débitos. IPI, imposto de renda, contribuição social sobre lucro, PIS, COFINS e assim por diante. Certo? Então, claro, há uma reserva constitucional em relação a isso, mas essa alteração aqui já é uma primeira incorporação, uma correta incorporação do que a jurisprudência já vinha decidindo de longa data. O STJ tem precedentes aí já de 2012, 2013, que tratavam da possibilidade do devedor contratar com o poder público, mesmo estando em recuperação judicial. Isso é evidente. Se o contribuinte está tentando se recuperar, tem que manter essas atividades. Se as atividades são contratar com o poder público, bom, pressupõe-se que essas atividades devem ser mantidas. Muito bem. Claro, e aí eu trago para vocês, muito mais a título ilustrativo, a disposição do artigo 193 do CTN, que dizia o seguinte, olha, mais ou menos a mesma coisa. Salvo quando autorizado por lei, eis o ponto importante, nenhuma pessoa jurídica poderá contratar com o poder público, das 3 esferas de governo, sem apresentar a sua certidão negativa de débito, a quitação, ou uma certidão positiva com efeito negativa. Mas aqui a parte importante, aí nós temos o CTN, eis o ponto técnico relevante, uma lei complementar por excelência, que de acordo com o artigo 146.3, alíneas A, B e C da Constituição, é o veículo normativo apropriado para tratar de obrigação tributária, define que quando lei e lei ordinária, como é o caso da 11.101, pode dispensar a necessidade de quitação de tributos para contratar com o poder público. Então, nós temos aqui um primeiro exemplo de incorporação do que a jurisprudência já vinha decidindo e o respeito ao que diz o Código Tributário Nacional quando exige ou não exige, ou condiciona, melhor dizendo, a contratação com o poder público à apresentação de certidão de regularidade fiscal. E aí nós vamos para o segundo momento. Vocês lembram que eu falei que existem, claro, uma série de outros atos muito relevantes, mas por que nos cabe falar aqui, para fins tributários, 2 marcos temporais, 2 marcos decisórios muito relevantes no processo de recuperação. O primeiro deles, o processamento, e a dispensa do CND para atividades e benefícios, e depois a concessão da recuperação judicial. O que é isso? O juiz defere o processamento, vencem-se todas as etapas do processo de recuperação judicial, os credores apresentam, habilitam seus créditos, as impugnações, publica edital, enfim, o pessoal que conhece a recuperação depois vai falar
com mais detalhes, ou pode falar com mais detalhes e mais propriedade sobre isso. Vencidas todas as etapas do processo de recuperação judicial atinente ao concurso de credores, chega-se numa etapa chamada Assembleia Geral de Credores, a AGC. Ato no qual, muito sinteticamente, aquele plano de recuperação judicial que foi formado por longo tempo vai ser submetido à apreciação dos credores, e os credores vão aprovar ou não aquele plano. Olha, eu não vou me submeter a esse plano de recuperação, por exemplo, porque o deságio está muito grande, ou seja, o tombo aqui no meu crédito, que era de 100, agora quer me pagar 20 em 10 anos, com uma correção irrisória. Não, eu discordo desse plano. O outro credor acaba concordando com o plano. Não, está muito bom, eu aceito no fluxo, na tua condição, eu vou aderir a esse teu plano. E aí votam aquele plano de recuperação judicial, que pode ser aprovado por maioria e, uma vez aprovado pela Assembleia dos credores, que são os credores dizendo, beleza, eu concordo com o teu plano de recuperação judicial, aprovo ele, vamos passar a cumprir esse plano, e aí existe o prazo de cumprimento. Muito bem. Aprovado o plano em Assembleia, essa aprovação é submetida à apreciação do juiz, e aí o juiz vai dizer o seguinte, olha, está lá no artigo 57, após a juntada aos autos do plano de recuperação judicial aprovado em Assembleia Geral de Credores, ou ainda decorrido o prazo de impugnação deste plano, o que o juiz vai fazer? Ele vai conceder a recuperação judicial. Ele vai dizer o seguinte, ótimo, você pode passar então a cumprir e a incorrer com o pagamento das obrigações decorrentes deste plano, você pode passar a cumprir o plano de recuperação judicial. Então é um momento de deferimento do processamento e aqui a concessão para que o plano seja cumprido pelo devedor. E aí, a 11.101, na dicção já de 2005, diz o seguinte, juntado o plano de recuperação judicial, o devedor vai ter que fazer o quê? Apresentar certidões negativas de débitos tributários ou apresentar certidão positiva com efeitos negativos. É o que quer dizer a menção a esses artigos aí do CTN. Muito bem. Ou seja, nós voltamos aqui ao problema de que necessária e inevitavelmente terá passivo tributário, mesmo lá na frente, a exigência de apresentação de certidão de regularidade fiscal, para que a recuperação, no momento de extrema importância, prossiga, a ponto de que a lei chega a mencionar, no artigo subsequente, dizer o seguinte, bom, cumpridas as exigências dessa lei, o juiz, então, vai fazer o que eu estava dizendo, que ele se propõe a fazer, cumpridas as exigências dessa lei. Concederá a recuperação judicial, é uma obrigação legal dele. Agora, a lei é muito clara desde 2005. Juntado aos autos do plano de recuperação. Devem ser apresentadas o quê? Certidões negativas de débito tributário. Cumpridas as exigências dessa lei, exigências dentre as quais apresentar a certidão de débitos tributários, eu vou conceder a recuperação judicial. A contrário senso, não apresentado a certidão negativa de débito, eu não vou conceder a recuperação judicial. E todo aquele trabalho de 2 anos, aqueles esforços da empresa, de credores, de advogados, de devedor, vai por água abaixo. Esse era o contexto da legislação da 11.101 e continua sendo esse o contexto da legislação. Na literalidade, à vista da literalidade da lei, a certidão negativa de débito deveria ser apresentada para que a recuperação judicial fosse concedida. O que aconteceu? Bom, e aí, claro, evidentemente, corroborando esse entendimento, a 11.101 já incorporava aquilo que o CTN dizia parte do que dizia desde 1965, quando foi editado, e depois, quando veio a figura da recuperação judicial, a partir de 2005, com o artigo 191A. Diz o seguinte, olha, a recuperação, a extinção das obrigações do falido pressupõe a prova de quitação dos tributos. Quando isso aconteceu? Praticamente nunca, caríssimos casos. Mais que isso, a concessão da recuperação judicial, dita em lei complementar, depende da prova de quitação de tributos. Então, nós temos a lei, por excelência, que trata de relações jurídicas tributárias dizendo isso, e a lei que trata de recuperação judicial e falência também dizendo isso. Bom, é evidente que, tendo a ciência de que o passivo tributário está sempre presente, nós ficamos pensando, bom, de que maneira isso funciona? Não é razoável, como de fato nunca foi razoável, se exigir das empresas de recuperação judicial a apresentação de irregularidade fiscal, seja para começar uma recuperação judicial, seja para cumprir o seu plano.
Ao longo do tempo, e aí incorporando argumentos de razoabilidade, argumentos mais ou menos autorizados, calcados em lei, o que a jurisprudência passou a decidir foi o seguinte: olha, não faz sentido exigir das empresas em recuperação judicial, seja no seu começo, seja para cumprimento do plano, certidão de regularidade fiscal ou mesmo certidão positiva com efeito negativo. Essa é uma exigência que deve ser, em que pese a literalidade de todas as normas que nós vimos até agora, dizerem que precisa de regularidade fiscal. Essa é uma exigência, uma regra que deve ser superada para fins justamente de prestigiar outras regras, e especialmente o princípio da preservação da empresa, que é um princípio esculpido lá no artigo 47 da 11.101, que prescreve, ainda que numa raiz principiológica, prescreve justamente para tentar, de todas as formas, fazer viabilizar a manutenção dos empregos, da fonte produtora e da função social que exerce nas sociedades empresárias. A jurisprudência de primeira instância, de segunda instância e do STJ sacramentou esse entendimento com relativa tranquilidade. Acontece que, muito embora na nova legislação existam essa exigência, alguns argumentos que antigamente, ou talvez não antigamente, militavam em favor dessa dispensa de certidão negativa, o que tem se afirmado é que, com algumas alterações da 11.101 e na legislação tributária federal, alguns argumentos se enfraqueceram. Exemplo, a inexistência, à época, de um parcelamento mais facilitado ou menos oneroso para as empresas em recuperação judicial. Até 2014, não existia, e a própria 11.101 fazia essa exigência: olha, o poder público deverá editar, resumindo, né, deverá, parágrafo 7º do artigo 6º da 11.101, contigo uma exigência, uma norma programática, diz o seguinte: olha, o poder público deverá editar normas com parcelamentos mais facilitados, com mais prazos dilatados, com parcelas menores para as empresas em recuperação judicial. Ocorre que até 2014 esse parcelamento não existia. Em 2014, se tratando de jurisprudência de Tribunal Superior, é ontem, né? Então, assim, até 2014, um dos argumentos era o seguinte: olha, não tem uma modalidade facilitada. Eu estou em recuperação judicial. Eu já tenho dificuldade para pagar os meus credores. O parcelamento que existe ele é muito curto. O parcelamento ordinário é em 60 meses. Eu não consigo ingressar nisso aqui. Eu preciso de um fôlego maior, que me dispense a CND, eu vou me organizar com a minha recuperação judicial e lá na frente eu vejo o que eu faço com o passivo tributário. O que o judiciário fez? Ok, tudo certo. Exigiu um esforço retórico muito grande, né, dos nossos colegas aí, dos patronos, nas recuperações judiciais e mesmo nos processos de execução fiscal, mas o judiciário incorporou, com razão, essa tese. Acontece que em 2014 veio um parcelamento, de certa forma facilitado, aumentou o prazo de 60 meses para 84, aumentou o número diminuiu o valor da parcela inicial para uma fração daquele passivo e assim por diante. Só que ainda assim a jurisprudência continuou entendendo que esse parcelamento não era suficiente para incorporar as necessidades da empresa em recuperação judicial. Então, 2014, na lei 13.014 de 2014. Muito bem, veio a 14.112, que, entre outras alterações, alterou a lei 10.522, que, entre outras disposições, contém disposições, prescrições normativas sobre parcelamentos de tributos federais. E o que fez? Turbinou esse parcelamento de 84 meses, aumentou de 84 para 120 meses e diminuiu ainda mais as parcelas iniciais, especialmente até o 24º mês, no começo do parcelamento. Bom, então nós temos assim, já existe hoje, isso é mais ou menos consenso, já existe hoje um parcelamento mais facilitado que viabiliza o tratamento daquele passivo tributário, que, muito embora não seja sujeito ao concurso de credores, ele está ali, ele deve ser tratado. Então, assim, o que se vislumbra é que esse argumento da inexistência de um parcelamento ou da inexistência de uma possibilidade razoável de tratar o passivo tributário caia por terra. Vamos ver como isso vai se comportar na jurisprudência dos tribunais superiores. Nós vamos ver um pouquinho disso em relação a esses parcelamentos um pouco mais adiante. Bom, avançando, saindo um pouco do processo de recuperação e indo lá para o processo de execução fiscal, nós temos alguns problemas
muito importantes, como nós vimos lá na explanação sumária da problemática que envolve essa intersecção. O primeiro problema é, ou pelo menos era, acerca da suspensão ou não das execuções fiscais ante o ajuizamento da recuperação judicial, especialmente. Por quê? Porque execuções de outra ordem, execuções trabalhistas, execuções civis dos mais variados credores, especialmente bancários, fornecedores e outros prestadores de serviço, por exemplo, que têm créditos contra aquela empresa recuperando, tem, pelo menos por um período, o chamado stay period, né, de 180 dias, tem a possibilidade de suspensão da tramitação dessas execuções, justamente por dever, olha, é o seguinte, eu preciso me organizar, para de me cobrar, para de tentar constranger o meu patrimônio, porque eu vou tentar me organizar e vou voltar a falar contigo lá no plano de recuperação judicial para te dizer como é que eu vou pagar esse crédito aqui, só que eu não consigo fazer isso de maneira pulverizada. E, às vezes, uma devedora tem dezenas, centenas, milhares de processos contra si. E aí, justamente, o que o juízo, como eu disse, universal, ele reúne esse pessoal todo para tentar organizar essas cobranças. Isso em relação às execuções em geral, vamos chamar assim. A execução fiscal, como nós vimos, ela não se suspende. Seja por disposição lá do CTN, seja por disposição da própria 11.101, desde o seu início, e também agora à vista das alterações da 14.111. Então, nós temos, na redação original, apenas para ilustrar, no artigo 6º, parágrafo 7º, dando conta que não se suspendiam, como seguem não se suspendendo as execuções fiscais em função da recuperação judicial, incorporando aí o que já dizia o CTN desde 1965, e a própria lei de execuções fiscais, artigo 29, desde 1980, quando foi editado. Bom, com as alterações da 14.112, uma mudança na numeração dos parágrafos, o parágrafo 7º-B do artigo 6º, ele vai dizer o seguinte, olha, tudo aquilo que você suspende lá em relação às execuções civis e trabalhistas, não acontece nada aqui em relação às execuções fiscais. Então, a gente tem, lá nas execuções em geral, suspensão da prescrição, suspensão da tramitação da própria execução e suspensão de todo e qualquer ato de penhora. Nas execuções fiscais, nada disso acontece. Ela vai seguir a sua tramitação. É evidente que os contribuintes, desde o início, reagiram contra isso, e o judiciário não acatou. Aqui, em que pese nós tenhamos lá na questão da CND também a literalidade exigindo a apresentação de regularidade fiscal, essa literalidade foi mitigada, foi interpretada com base em argumentos principiológicos e até de outras regras que faziam superar aquela exigência. Aqui não. Aqui o judiciário não comprou, digamos assim, porque de fato não existe uma razão maior para suspender a tramitação do processo de execução fiscal em face da recuperação judicial. Além da suspensão, um outro problema era, como nós vimos, o problema de competência. Quem que é competente para, bom, muito bem, ela vai tramitar, mas agora eu tenho um juiz universal para tratar das questões patrimoniais dessa empresa que está sujeitando seus credores ao concurso. Quem que é o juiz competente para isso? E aí se travou durante muito tempo, inclusive, o STJ tem incontáveis decisões em relação a isso, quem que é o juiz competente para tratar das questões de execução fiscal, se é o juiz da execução fiscal, o juiz estadual, o juiz federal, ou mesmo o juiz estadual em competência delegada, mas quem que deve tratar isso? Os contribuintes sempre tentando jogar para o lado do juiz da recuperação e o fisco, evidentemente, tentando segurar no lado do juiz da execução fiscal, o juiz mais expedito, né, um processo mais célere e mais agudo, em tese, do que o processo de recuperação judicial. A jurisprudência, mais ou menos, se acomodou no sentido de que, e aí os precedentes do STJ, TRF e TJ locais, são remansosos e numerosos, no seguinte sentido, olha, a tramitação da execução fiscal segue como competência do juiz da execução fiscal, via de regra. Agora, a depender dos atos que forem praticados por esse juiz da execução fiscal, deve haver o chamamento ou a participação do juiz da recuperação judicial. É evidente que da parte, naturalmente, do fisco, esse chamamento, digamos assim, ou recorrer, esse recurso, não no sentido técnico processual da palavra, né, mas ir até o juiz da recuperação nunca foi uma opção, os contribuintes sempre tentando
se arvorar naquele juízo universal e, não raras vezes, com razão e legitimamente conseguindo isso em função da necessidade de algumas proteções. Então, via de regra, a competência na legislação anterior, interpretada pela jurisprudência, permanecia na recuperação judicial, e aí, permanecia na execução fiscal e se vedava, por exemplo, que o juiz da execução fiscal executasse atos de penhora, ou ainda executasse determinados atos de penhora, especialmente penhora online, Bacenjude hoje, né, o Cisbajude, mas aquelas penhoras que interferissem de forma mais aguda, de forma mais constrangedora no patrimônio do devedor, a ponto de prejudicar o cumprimento, inclusive, lá do plano de recuperação judicial. Então, a jurisprudência calibrava a competência, ela assegurava a competência do juiz da execução, mas calibrava essa competência à medida da interferência da execução fiscal no patrimônio da recuperanda. Muito bem, vem a alteração, e aí, na hora de incorporar o que a jurisprudência decidiu com muita tranquilidade, já a longa data, o mesmo parágrafo 7º-B, na redação integral, ele passou a dizer o seguinte: além de não se suspender, de se poder realizar penhora e de se assegurar a tramitação das execuções fiscais, a competência do juízo da recuperação judicial se limita exclusivamente para a determinação da substituição dos atos de penhora que recaiam sobre o quê? Sobre bens de capitais essenciais à manutenção da atividade empresarial. Então, a legislação diz o seguinte: juiz da recuperação versus juiz da execução fiscal. A execução fiscal tramita, pode fazer penhora, pode eventualmente avançar no ato de penhora e promover uma alienação, e o juiz da recuperação judicial vai ser chamado, mediante cooperação jurisdicional, prevista agora no CPC de 2015, vai ser chamado por uma única coisa, que é substituir uma eventual penhora feita na execução fiscal. Ora, restringiu em muito a competência de um juízo muito importante para resguardar, inclusive, interesses do fisco dentro do processo de recuperação judicial. Mas o fato é que nós temos uma disposição expressa hoje, muito mais restrita do que a jurisprudência interpretou. Ele fala em substituição dos atos de construção de alguns bens. E quais bens? Bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial. Dinheiro é bem de capital essencial à manutenção da atividade empresarial? Eu entendo que sim. Mas o judiciário nem sempre entende dessa forma. Então, assim, deverá haver um novo esforço retórico dos patronos, um novo esforço do judiciário se debruçando sobre essas questões para tentar solvê-las e acomodar essa competência que, a meu ver, foi extremamente restringida e poderia, talvez, ter sido melhor acomodada, mas, enfim, essa é a norma que temos, é a norma que deve ser interpretada e é a norma que rege hoje a competência jurisdicional, nesses casos. Ponto sensível e correlato a esse é exatamente a possibilidade ou não de realização de penhora. Em princípio, é possível a penhora. Agora, penhora, tecnicamente, ela compreende uma série de atos, né? Existe desde a realização, da busca, da avaliação, da formalização daquela penhora e dos efeitos lá na execução fiscal, como, por exemplo, a abertura de prazo para embargos a partir da intimação da penhora. A pergunta que faz: é possível ou não a alienação? A jurisprudência diz há muitos anos que não é possível a realização de alienação de bens de empresas em recuperação judicial. Na lei isso não está escrito. Como que isso vai acontecer no final do dia? É uma dúvida que ainda paira em relação à penhora. Aqui, só para ilustrar, o STJ perdeu uma ótima oportunidade. Havia um tema repetitivo afetado sobre o regime de repercussão do tema repetitivo, né, da modalidade de apreciação de recursos sob a modalidade repetitiva. Haviam 3 recursos afetados justamente para decidir o quê? Sobre a possibilidade ou não da prática de atos constritivos em face de empresa em recuperação judicial em sede de execução fiscal. O que aconteceu? De certa forma, o STJ, com autoridade e com legitimidade para fazer isso, mas o STJ lavou as mãos. Olha, alterou a lei,
os recursos foram submetidos ao STJ e foram afetados no outro cenário legislativo, que não mais subsiste, eu não vou mais julgar isso aqui em tema repetitivo, e eu não vou dizer se pode ou se não pode penhora e em que extensão pode penhora. Era um julgamento muito aguardado e foi superado, o STJ desafetou os recursos, e agora nós devemos esperar de novo a jurisprudência se manifestar sobre isso, mas, acima de tudo, novos casos chegarem ao STJ nesse novo contexto normativo. Pessoal, como é que estamos de tempo também aqui? Sim, Tá, né? tranquilo, pode Tá. seguir. Vamos lá. Então, assim, mais uma problemática, eu vou passar um pouco mais rapidinho sobre essa aqui, que nós temos alguns temas mais sensíveis que eu gostaria de tratar com mais devagar, mas é a famosa responsabilidade de terceiros, né? Ou seja, a atribuição da obrigação de pagar um tributo de um crédito tributário que não ao devedor original. Bom, no processo de recuperação judicial, nós temos alguns momentos em que isso, pelo menos com as alterações que foram promovidas, devem ser analisados com algumas reservas e com alguns cuidados. Tá? O primeiro deles é a incorporação na recuperação, na legislação brasileira, do Deep Finance, né, ou do financiamento Deep, que é aquela possibilidade de fundos de investimento, de investidores em geral, de casas, de family offices, enfim, aportarem recursos nos chamados créditos estressados, né, que são aqueles créditos que são devidos, melhor dizendo, pelas empresas em recuperação judicial e acabam fomentando justamente essas atividades de recuperação judicial. Muito bem. A legislação, ela prevê o seguinte, olha, quem aportar dinheiro numa empresa em recuperação judicial, seja com base nessa estrutura de financiamento dito, como vocês veem aí, está lá no artigo 69A e 69E da recuperação judicial, ou aportar valores a qualquer título, este investidor não será responsabilizado por qualquer dívida de qualquer natureza daquele devedor, em função da mera conversão da dívida em capital, de aporte de novos recursos na devedora ou substituição dos administradores dela. Qual é a reserva que deve ser feita aqui? Ora, como eu já havia dito, lei complementar é a norma por excelência que trata de obrigação tributária, de fato gerador e de responsabilidade tributária. No nosso ordenamento, essa norma, essa exigência é cumprida pelo CTN, Código Tributário Nacional, que tem lá no artigo 124, artigo 128, artigo 135, tem os requisitos basilares que devem ser cumpridos para que a recuperação, para que a responsabilidade tributária seja legitimamente atribuída a terceiros. Então, assim como existem os requisitos que devem ser cumpridos para a atribuição de responsabilidade de terceiros, para que essa responsabilidade não seja atribuída, esses requisitos lá do CTN é que não devem ser cumpridos, correto? O que eu quero dizer com isso? Não pode ser, ou pelo menos não deve ser, em princípio, uma norma de categoria não inferior, mas que não detém a competência, a atribuição constitucional para tratar daquelas relações jurídicas tributárias, que é o CTN. Não pode essa norma, no caso de uma lei ordinária, aqui o artigo 50, parágrafo 3º da 11.101, dizer que um devedor não terá responsabilidade tributária, sendo que quem diz isso normativamente é o Código Tributário Nacional. Então, aqui, essa ausência de responsabilidade para quem está aportando recursos numa empresa de recuperação social deve ser feita com o máximo cuidado possível. Isso aqui, se tivesse sido versado ou vertido numa alteração da legislação tributária nacional, me parece que, de fato, de direito, asseguraria essa não responsabilização de quem aportar capital, e se perdeu uma oportunidade de assegurar e de estimular justamente o aporte de recursos das empresas em recuperação, à vista de que aqui a responsabilidade, a meu ver, não está de todo mitigada. Outra possibilidade de responsabilização de terceiros
é justamente na chamada consolidação processual ou consolidação substancial lá no processo de recuperação judicial. Consolidação processual, o que é isso? O devedor, uma vez fazendo parte de um grupo econômico, de um grupo de empresas, congrega essas empresas num único pedido e submete um único plano ao juiz da recuperação. Porque, claro, existe a possibilidade, haja vista muito embora pertencentes a um grupo, que essas empresas tenham características, necessidades, dívidas e credores diferentes. E aí se poderiam fazer tantos planos quantos fossem empresas existentes. Bom, a opção do devedor, esse grupo pode ser reunido e ser feita uma única recuperação judicial para todo mundo. Bom, quando isso acontecer, o que diz a nova legislação? Olha, garante-se a independência dos devedores e garante-se o que é a independência dos seus ativos e dos seus passivos. E aqui vale a mesma ressalva feita em relação ao artigo 50, parágrafo 3º. Não me parece haver uma salvaguarda contra a responsabilidade tributária, mesmo que a disposição aqui da lei ordinária, do 69I, da 14.112, venha dizer que não existe interferência de passivos. Se o fisco entender, à vista do que diz o artigo 124.1, por exemplo, do CTN. Está na moda aí há muito tempo formar grupo econômico para fins fiscais com atos nesse artigo. Ou em qualquer outro artigo da legislação tributária. Se entender que foram cumpridos, atendidos os requisitos da legislação, mesmo que haja um dispositivo de lei ordinária, dizendo que não há comunhão, dependência, né, e comunhão de ativos e passivos, o fisco pode sim tentar, ao alvedrio do que diz o artigo 69, de tentar a responsabilidade tributária solidária. Em contrapartida, lá na consolidação substancial ou consolidação material, que acaba se verificando não por vontade própria, necessariamente do contribuinte, que vai lá e diz ao juiz, eu quero tramitar a minha recuperação com união de passivos para fins do plano de recuperação judicial, na consolidação substancial é diferente. Uma vez identificados pelo juiz algumas ocorrências, alguns eventos de fato, confusão patrimonial, alguma espécie de fraude, imprestabilidade da documentação apresentada, o juiz pode, ele, de ofício, transformar aquela recuperação múltipla unindo aquelas empresas. E aí, como está na tela, artigo 69K, tratando ativos e passivos como se pertencessem a um único devedor. Mas aí aqui eu vou dizer o contrário. Se lá atrás a legislação ordinária dizendo que não há responsabilidade tributária coligada, mesmo em função da presença de ativos e passivos coligados, aqui, ainda que trate de um único devedor, eu vou dizer o seguinte, isso aqui não implica diretamente responsabilidade tributária. Eu preciso, sempre, seja para afastar a responsabilidade tributária, seja para realizar a responsabilização tributária solidária, eu preciso necessariamente atender os requisitos presentes no CTN. Superado esse ponto, pessoal, e aqui já encaminhando para as fases finais das minhas colocações, eu vou passar rapidamente algo que foi muito importante, já era debatido a longa data, não com tamanha estridência ou com tamanha necessidade, digamos assim, no que tange às repercussões do processo de execução fiscal, de penhora, mas é a tributação das repercussões econômicas do plano de recuperação judicial. Por que eu digo isso? Porque o plano de recuperação judicial, ele pressupõe, evidentemente, alguns benefícios para o devedor. Benefícios que, em geral, giram em torno de alongamento, mais prazo e aplicação de deságios proporcionais para aqueles débitos, pensando pelo lado do devedor, ou para aqueles créditos, pensando do lado do credor. Então, via de regra, se aplicam percentuais de redução mais ou menos gerais nos planos de recuperação. Então, o credor que eventualmente tinha direito a receber 100, ele vai acabar recebendo 80, ele vai receber 50, ou às vezes vai acabar recebendo 20. Aí existem recuperações judiciais com deságios muito substanciais. Bom, para fins tributários, esse deságio, essa diminuição do meu débito em relação a determinado credor, para fins tributários, ele implica duas coisas. Primeiro, ele implica, ainda que não uma realização financeira, ele implica contabilmente, ele implica uma receita, certo?
Porque eu diminuí o crédito, é como se eu tivesse recebido algo e eu paguei parte daquele crédito. Além disso, ainda que inversamente, ele representa um ganho de capital. O que isso significa? Lá na receita, incidência de PIS e COFINS, um ganho de capital, incidência de IRPJ e contribuição social. E aí muito se pensava e se imaginava, bom, de que maneira a Receita vai entender isso aí. Evidentemente, sempre entendeu que eram receitas tributáveis, né? Ainda que não uma realização material de receita, equivalia contabilmente à realização de uma receita, porque eu tenho uma diminuição da minha dívida. E aí a problemática é muito evidente. Bom, eu tenho uma redução de dívida, eu tiro do lado, consigo um benefício, mas eu tomo do outro porque eu preciso pagar um tributo sobre aquele deságio. Se o deságio é muito grande, a minha receita é muito grande, eu preciso pagar muito tributo. Bom, isso na nova legislação foi superado expressamente. Esses deságios, os efeitos lá nas demonstrações financeiras que têm repercussão contábil, hoje não são tributáveis e por expressa disposição legal, lá na 10522, não são tributáveis por PIS e COFINS. Da mesma forma, apurado o ganho de capital, eu vou ter que pagar imposto de renda e contribuição social. No entanto, eu vou poder jogar contra esse ganho de capital apurado o que se chama prejuízo fiscal, ou seja, aquele prejuízo fiscal contabilizado em toda e qualquer empresa em recuperação judicial. Evidentemente, no lucro real, vai ter apurado prejuízo fiscal, ela vai ter um estoque, vamos chamar assim, de prejuízo fiscal, e ela vai poder arremessar lá contra aquele ganho de capital. E o benefício aqui se trata na não limitação quantitativa de utilização de prejuízo para abater ou para não pagar aquele imposto de renda. Na prática, não vai pagar imposto de renda e contribuição social sobre o ganho de capital. Certo? Além disso, as despesas correspondentes às obrigações do plano passam a ser expressamente dedutíveis lá do lucro tributável, ressalvadas aqui, evidentemente, dívidas intragrupo e dívidas existentes com sócio, aqui uma medida para evitar as fraudes. Além disso, há uma série de benefícios tributários quando se alienam alguns ativos, né? Lá na falência, a falência, bom, ela se presta às alienações. Na recuperação judicial, pode eventualmente se identificar algum bem, algum ativo que seja vendido no âmbito da recuperação judicial, justamente para angariar recursos e ser destinado aos credores. Essas alienações que são feitas no âmbito da recuperação judicial também tem aí alguns benefícios, especialmente em algum ganho de capital. Uma empresa vende um imóvel, ele está registrado sob determinado valor, ele é vendido, evidentemente, ao longo do tempo, ele sofreu uma avaliação, uma valorização de mercado, aquela diferença entre o custo de aquisição e o valor de mercado. Sobre essa diferença deve ser apurado um ganho de capital. Aqui, da mesma forma, eu posso abater desse ganho de capital aquilo que eu tenho de prejuízo acumulado. Bom, a pergunta básica sempre de quem tem passivo tributário no âmbito lá das recuperações, e aqui falando mais para quem é devedor ou para quem advoga para devedor, bom, mas de que maneira eu vou tratar essa dívida? Eu falei que tem parcelamentos mais beneficiosos, com prazos mais alongados, e que acabam trazendo o fisco justamente para mais perto do contribuinte e de maneira muito mais incisiva no próprio juízo da recuperação judicial. E nós temos visto no último ano, mesmo antes das alterações da 14.112, quem trabalha com execução fiscal e está próximo de gente que trabalha com recuperação judicial, fica sabendo que lá nas recuperações judiciais, invariavelmente, a primeira ou a segunda petição que aporta tem sido do fisco. Então, assim, o fisco está muito mais organizado e monitorando cada vez mais intensamente os processos de recuperação judicial e diz o seguinte: olha, seu juiz, só um pouquinho, estou aqui, tenho meu débito, meu crédito tributário aqui, e isso deve ser objeto de tratamento antes de, eventualmente, evoluir essa recuperação, considerando o artigo 58 que nós vimos lá no início da explanação hoje. Eu estou aqui para lembrar o senhor, excelência, de que, quando a recuperação for concedida, o senhor tem que lembrar de mim e avisa aqui o devedor antes disso acontecer. Tá? Hoje é isso. Essa é a realidade do fórum que nós vemos hoje. Fórum hoje que também, né, é um fórum eletrônico, não é mais um fórum, para quem é mais antigo aí, gostava de frequentar fórum como eu. Mas nós temos aí os parcelamentos, né? Então, só para passar rapidamente as modalidades, nós temos parcelamentos hoje de 120 meses, são realmente parcelamentos um pouco mais atrativos.
As parcelas são pagas em frações no início, né? É 0,5% do valor do passivo, depois 0,6% do passivo a partir do 13º mês, e o resto pedalado, vamos chamar assim, em 96 vezes. No âmbito da Receita Federal, pode-se utilizar esse prejuízo fiscal para abater a dívida tributária e parcelar o resto aí em 84 meses. Tá? Um ponto importante que eu quero ressaltar, está lá na última linha, quem tiver um parcelamento, isso é muito importante, o pessoal não está atentando em relação a isso, especialmente quem, claro, as operações são inúmeras, mas quem acaba ficando só dentro da parte da recuperação e esquece um pouco de olhar o crédito tributário, nós temos, o devedor tem, uma vez aderindo ao parcelamento, estando em recuperação judicial, adere ao parcelamento da Receita Federal especial para a recuperação judicial, uma vez realizada alguma alienação, uma unidade produtiva isolada ou alienação de qualquer outro artigo que essa empresa possui, um percentual dessa alienação deve ser utilizado para amortizar o parcelamento. Então, assim, olha, eu te concedo um parcelamento. E essa é a toada, digamos assim, desse novo formato de relação fisco-contribuinte, ou seja, ok, eu te concedo um parcelamento maior, eu não me sujeito ao concurso de credores, mas se tu alienar algum bem e tiver algum evento de liquidez substancial decorrente dessa alienação, eu quero um pedaço disso. Tá? Isso está presente lá na Lei 10.522. E aqui nós estamos falando de, evidentemente, débitos, é uma legislação federal, débitos tributários federais. Recentemente, e aqui só para não deixar fora, o Estado do Rio Grande do Sul editou um decreto, não me lembro de cabeça o número, porque ele é muito recente, mas ele editou um decreto prevendo a possibilidade de parcelamento em até 180 meses de débitos tributários estaduais, especialmente do ICMS. Tá? Além disso, para débitos já inscritos em dívida ativa, né, que já estão em cobrança, não da Receita Federal, mas estão em cobrança da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, nós temos aí, bom, antes de entrar, né, a transação tributária, alguns requisitos aqui do parcelamento, né, ele vai ser excluído do parcelamento quem inadimplir 6 parcelas consecutivas ou 9 alternadas, e uma vez descumprido qualquer, e aqui um ponto importante da nova legislação, uma vez descumprido qualquer requisito deste parcelamento e sendo excluído, o fisco pode pedir a convolução da recuperação judicial em falência. Tá? Dizem os auditores, os procuradores com quem eu acabo convivendo e atuando, que isso vai ser uma medida extrema, não visada para usar ativamente, mas existe hoje a possibilidade do fisco pedir a convolução, que é a transformação do processo de recuperação num processo falimentar, que é muito mais dramático para qualquer contribuinte. E aí nós chegamos na transação, que é a modalidade que não é exatamente um parcelamento, ela tem outras conotações, eu não vou entrar aqui porque não temos tempo para isso, mas é uma outra modalidade que tem efeitos parecidos com parcelamento, mas não é exatamente a mesma coisa. E aqui, no âmbito da transação, nós temos possibilidade de descontos muito elevados para adimplir esses parcelamentos, né, esse pagamento escalonado aí no tempo. Se paguem até 120 meses, quando se tratar de recuperação de microempresa ou empresa de pequeno porte, isso vai até 145 meses. E os descontos do passivo submetido àquela transação podem chegar até 70% de desconto. Então, realmente existe essa atratividade. E aí eu volto ao que eu mencionei anteriormente sobre essa possibilidade de o fisco solicitar a falência em caso de descumprimento. Bom, em relação a essa possibilidade, então, como eu mencionei, de convolução, uma possibilidade extrema, mas presente na legislação, nós temos, então, hipóteses expressas na legislação em que o fisco pode pedir essa transformação no meio do processo de recuperação, à vista de um descumprimento, pedir a convolução em recuperação judicial quando excluído o parcelamento ou rescindir a transação e ainda quando ficar evidenciado o esvaziamento patrimonial ou a liquidação substancial de ativos em prejuízo de credores não sujeitos à recuperação, como de fato é o fisco. Bom, em relação ao pedido de falência, um ponto, uma decisão de julho do ano passado, do Tribunal de Justiça do ano passado, acendeu uma luz vermelha, um pequeno alarme em relação à possibilidade de o fisco pedir diretamente
Não convolução, vejam bem, não é diante de um processo de recuperação judicial convolar, transformar aquele processo de recuperação em falência, mas sim diretamente pedir falência, por exemplo, com base em execução frustrada. A maioria das execuções fiscais, lamentavelmente, são frustradas. E aí nós temos lá o artigo 94, inciso 2º da 11.101, que autoriza materialmente a causa material de pedido de falência. E aí o artigo 97, inciso 4º, diz que qualquer credor pode pedir falência. Isso já foi enfrentado, já era enfrentado, tem enfrentado lá no decreto 7668, decreto-lei, né, a antiga lei de falência e concordata. E aí o STJ formou uma jurisprudência muito clara, dizendo que o fisco não poderia, ele, diretamente pedir falência, por uma série de razões, especialmente aquelas ligadas aos favorecimentos, às possibilidades mais favorecidas de cobrança do crédito tributário. O fato é que também as autoridades fiscais seguem dizendo que é um caso extremo, mas existe hoje, nós temos o Tribunal de Justiça de São Paulo, um tribunal que deve ser observado com todo cuidado, cuja jurisprudência ilumina não só a jurisprudência de outros tribunais, mas especialmente o conduzir de quem opera aí o direito, especialmente quem opera o direito tributário. Finalizando, pessoal, até para tentar cumprir com o tempo e tentar atender algumas perguntas, se é que eventualmente foram submetidas aqui ao pessoal, que perspectiva se imagina em relação ao que foi falado, pelo menos a matéria que foi falada hoje aqui? Claro que ela poderia ser tratada com muito mais atenção, mas acho que esse não era o objetivo hoje. Primeiro ponto, em relação às perspectivas de necessidade de apresentação de CND para a concessão da recuperação judicial. Pessoalmente, não nos processos de recuperação, porque não sou eu que trato dos processos de recuperação, eu trato da parte tributária dos processos de recuperação, mas nós já temos enfrentado no escritório no mínimo 2 casos em que o juiz está exigindo a apresentação de certidão negativa ou de certidão positiva com efeito negativa para conceder a recuperação judicial com a assembleia já realizada. Ou seja, o drama é muito grande. Qual é a consequência de não apresentação? Não vai convolar em falência, só que vai extinguir o processo de recuperação judicial e todo aquele esforço vai por água abaixo. E existem casos em que foi dispensada, existem casos que foi dispensada em segundo grau. O Ministério Público que funciona, que intervém no processo de recuperação, já disse que exige em alguns casos, em outros casos não. Ou seja, a jurisprudência ainda vai se acomodar à luz dos casos concretos. Em termos de perspectiva, me parece que nós, ainda que aguardemos, especialmente o STJ, o Supremo já disse que isso é matéria infraconstitucional, mais ou menos recentemente, me parece que essa vai ser, de novo, um tema a ser largamente enfrentado e, na verdade, em termos de expectativas, é que vai acabar ficando no caso a caso. Uma vez o contribuinte demonstrando que, de alguma forma ou de outra, tentou ou está tentando resolver o seu passivo tributário, tende a sensibilizar o judiciário, especialmente a primeira instância, que é quem pilota esse processo, sensibilizar o judiciário a relevar, ou pelo menos conceder um prazo um pouco maior, para que possa passar a cumprir o plano e possa apresentar, cedo ou tarde, essa certidão positiva com efeito negativa na maciça, se não na integralidade dos casos. Um segundo ponto, em termos de perspectivas, é a contundência da execução fiscal. Me parece que a execução fiscal com essas prerrogativas de tramitação, de possibilidade de penhora, de restrição da competência do juiz de recuperação, que ela vai se tornar mais contundente, mais aguda. Se em si mesma a execução fiscal e os números da dívida ativa são muito claros, a execução fiscal é um instrumento falho na cobrança, mas o fato é que, falha ou não, ela vai prosseguir. Tá? Então, ela vai, cedo ou tarde, acabar constrangendo o patrimônio. E aí nós temos hoje o fisco uma série de mecanismos previstos em lei. Nós temos recentemente o CIRA, o Sistema de Monitoramento de Bens, criado, inclusive, pela PGFN, e o Sisbajude cada vez mais agudo, monitorando cada vez mais tempo as contas correntes dos devedores. Então, eu vejo o judiciário e as procuradorias procurando, literalmente, movimentar com mais intensidade esses processos de execução. A responsabilização de terceiros, ela sempre foi na execução fiscal pelo fisco um meio de procurar, se não no devedor originário, achar alguém para pagar aquele tributo.
e eu acho que, à vista dessa contundência da execução fiscal, é uma tendência, não diria de aumento, mas pelo menos em que, perspectivamente, deve se atentar a esse cuidado, especialmente quem for aportar recursos numa empresa em recuperação judicial, os advogados que estiverem funcionando, contratados por investidores, atentar a esse tipo de situação, analisar a situação da recuperando, enfim, fazer uma due diligence, né, uma auditoria responsável, considerando essas disposições da alteração, como nós vimos, o deep finance e as consolidações processual e material. E, por fim, uma pergunta, que eu mais coloco como pergunta do que propriamente uma perspectiva. Não acho que o fisco vai passar e vai sair pedindo falência de todo mundo. O processo de falência é um processo dramático, coloca o fisco em terceiro para receber daqueles créditos concursais, afora os extra-concursais, que vem antes ainda. Então, o fisco vai praticamente para o fim da fila. É mais fácil tentar receber de uma empresa em recuperação judicial do que quebrar uma empresa, a não ser, claro, que seja uma empresa que deva ser extirpada do mercado, que é para isso, ao fim e ao cabo, essa é ontologicamente ao que se presta a falência, né? Equilibrar a concorrência e tirar do mercado quem não deve estar no mercado concorrendo a mercado. Pessoal, isso foi o que eu separei, né? São muitas mais as possibilidades de se aventar, que se pode aventar dessa intersecção do direito tributário com a recuperação judicial, a falência. A ideia aqui é mais dar um panorama. Como diz um amigo meu, a ideia, especialmente quando se fala por primeiro num evento, é riscar o fósforo e sair correndo, provocar todo mundo, deixar aqui para os próximos eventos o pessoal um pouco mais aguçado, para que vocês vão lá e metralhem os meus pares aí, os meus honrosos pares, né? A doutora Giovana, o doutor Brizola, o doutor Medeiros, aí, que vão certamente trazer para vocês aí brilhantes considerações em relação à matéria de recuperação e essas atualizações. Eu agradeço muito, renovo aqui os agradecimentos à OAB, na figura do seu presidente, doutor Rudimar, a Maiara, presidente da comissão, pelo convite expresso, a querida amiga Patrícia também, pela honra aí de me fazer esse convite, e também agradecer a participação de quem está nos vendo ao vivo, de quem vai nos ver depois na gravação. Não vou interromper agora. Bom, Luiz, antes de passar, aí eu até quero pedir desculpas para o pessoal que entrou na sequência, que a gente acabou não explicando aí para eles. A gente teve um problema técnico ali que não conseguiu, que acabamos atrasando o início da palestra e também não conseguimos replicar ali em tempo real no Facebook. Mas a palestra está sendo gravada e ela será colocada no Facebook e no canal do YouTube logo em seguida. Tem uma pergunta aqui no chat, que é do Dr. Marcelo Lorenz. Boa noite, Marcelo. Quanto ao disposto no artigo 6º, parágrafo 7º-B, introduzido pela Lei 14.112, o palestrante entende que haverá aplicação de imediato aos devedores cujo pedido de recuperação judicial foi anterior à reforma? A pergunta ela é muito boa e já há manifestações quanto a isso, e a própria 14.112 dispõe de normas transitórias, né, que justamente para acoplar essa mudança de um regime para o outro. Tanto será como está sendo aplicado, né, os processos. Esses dois casos que eu mencionei são casos, um deles é bem antigo, o pedido de recuperação foi feito há muito tempo, chegou-se agora na fase de concessão da recuperação e de assembleia, e já está sendo exigida aí certidão negativa, a questão de penhora, e aquilo que é norma processual, e esse é o caso, né, especialmente naquilo que trata de tramitação de execução, de competência jurisdicional, a norma processual, por si só, tem aplicação imediata, né? O STJ já disse isso aí há bastante tempo. Então, assim, os processos que estão em andamento já vão sofrer aí os petardos que essa nova legislação vem trazendo. Então, a resposta é sim, um sim categórico quanto à aplicabilidade dessas disposições, seja essa e outras tantas que nós temos. Maravilha.
Pessoal, se alguém tem mais alguma pergunta, alguma colocação, pode fazer direto também, abrir o microfone e falar, por gentileza. Bom, eu vou aproveitar, então, né, até em função do adiantado da hora, me valendo da amizade, né, Luiz Eduardo? Vou te botar numa fogueira. Analisando, assim, as alterações, né, da lei de RJ, uma coisa que me chamou a atenção foi essa questão de uma atuação do fisco, né, uma questão mais proativa e mais próxima do juízo recuperacional, até como tu levantastes que a segunda petição, né, vem sendo do fisco, enfim, mas eu vi que existe uma previsão também do próprio juízo universal provocar o fisco com relação à apresentação de débitos fiscais. E aí me surgiu uma dúvida, né, mais de cunho prático, porque a gente vê algumas recuperações judiciais de grupos econômicos e várias empresas que têm atuação em inúmeras comarcas e em inúmeros estados também. Eu queria saber se já tem alguma coisa, alguma repercussão, como é que está funcionando essas demandas, né, dos outros fiscos vindo para a RJ, se isso está atrasando as RJs, como é que isso está funcionando? Porque a gente sabe que, assim como cada judiciário funciona de uma forma, né, o fisco também tem as suas peculiaridades, né? Então, eu queria saber de ti, assim, na prática, como é que está acontecendo isso? Assim, as fazenda municipal sempre foi muito distante, não é uma realidade muito comum, assim, de ter passivos tributários municipais muito grandes, tá? Prestadores de serviço, evidentemente, de larga escala, mas também o número acaba sendo menor. Já no fisco estadual, e aí a gente multiplica por 27, né, contando o DF, isso aí de fato existe, e aí nós temos grupos econômicos, grandes empresas, enormes, passivos bilionários, que têm passivos tributários nos mais variados estados. Sempre foi muito difícil, e eu vislumbro que, pelo menos no âmbito de uma recuperação judicial, ainda vai ser difícil para os fiscos estaduais acessarem essa recuperação e conseguirem promover algum constrangimento lá no âmbito da recuperação. As execuções fiscais lá nos estados vão conseguir tramitando, é isso que a lei diz. Então, o fisco vai agir lá, o contribuinte que vem aqui reclamar e dizer que tem uma recuperação judicial em tramitação. De toda forma, os fiscos estaduais estão mais organizados, têm mais, ainda que muito menor as estruturas do que a Procuradoria da Fazenda Nacional, eles têm destacamentos, especialmente em São Paulo, o Rio Grande do Sul agora está montando, só que são destacamentos com 1 ou 2 procuradores para tratar só de devedores em recuperação judicial. Em âmbito federal, isso aí muda. Cada seccional da PFN, da Procuradoria da Fazenda Nacional, e eu conheço alguns chefes de seccionais, aí nós temos a 4ª região e assim por diante, eles já têm destacamentos muito elaborados mesmo, para acompanhar devedores, especialmente grandes devedores, em recuperação judicial. Então, em nível federal, isso está muito organizado e a tendência é que isso aí fique cada vez mais organizado, especialmente com digitalização, com informatização de tudo. Então, assim, na recuperação judicial, o fisco meio que, bom, eu estou aqui, mas eu vou seguir minha cobrança. Vou hoje com a competência do juiz, o meu juiz da execução aqui está potencializado. Lá na falência, talvez seja esse o dispositivo que tu faças referência, Patrícia, existe um incidente de classificação de crédito fiscal. É lá na falência, em que o juiz deve instaurar de ofício, intimar as fazendas, todas elas, mas é na falência, não é na recuperação. Tá? Intima as fazendas para dizer assim, olha, fazendas venham aqui e me digam em 30 dias se vocês têm crédito inscrito em dívida ativa ou não e quanto que ele é. Aí abre-se um prazo subsequente de 15 dias para impugnação e o juiz decide e arrola lá e classifica aquele crédito fiscal. Não sei se isso vai funcionar bem, sendo bem sincero. Tá? Mas ele é restrito à falência. É mais um incidente, é mais um processo, ainda que eletrônico, é mais uma demanda para o juiz da recuperação se debruçar. Né? E aí vem o fisco e vai tentar, de todas as formas, na falência, especialmente, aí na falência a gente tem aquele problema, pode ou não o fisco prosseguir a execução ou ele habilita o crédito para receber. Enfim, então, assim, eu acho que o fisco vem se organizando, tentando responder objetivamente, vem se organizando cada vez mais em âmbito federal.
de forma mais presente ainda, vai se fazer presente cada vez mais, mas esses fiscos estaduais, lamentavelmente, vão acabar se distanciando do processo, seja pela distância física, né, pelo controle daquele processo, seja porque a execução fiscal pode prosseguir e lá na falência a gente tem esse incidente. Tá? Não sei se me esquivei bem, né, porque eu não respondi. Mais alguma questão, pessoal? Todo mundo entendeu tudo, ou todo mundo tá cheio de dúvidas, né? Quando demora para... Não, e pessoal, assim, qualquer dúvida que tiver adicional aí, quem vai ver depois ou quem está presente, meu e-mail tá não sei se chegaram a pegar o meu e-mail, mas depois pode ser colocado aí à disposição. Acho que a doutora Patrícia pode se encarregar disso aí, pode franquear acesso ao meu e-mail, eu fico à disposição. Tenho esse pendor aí, eu gosto da boa controvérsia acadêmica, ela me é muito cara, eu fico à disposição. Perfeito. Alguma consideração, Patrícia, Maiara, pela comissão? Bom, eu vou tomar a palavra, né? Eu vou agradecer essa aula do Luiz Eduardo. E eu acho, doutor Rudimar, que, na verdade, os colegas estão processando todas essas informações, né? E vamos, sim, franquear teu e-mail, né, para os colegas. E eu acho que, na sequência, tu vai ter uma chuva de questionamentos, né? Mas Maravilha. é sempre salutar, assim, né? E mais uma vez te agradeço, né, a disponibilidade, né, que nos atendeu de pronto, e, né, deixo também essa porta aberta em nome da Maiara, em nome do Dr. Rudimar, com a OAB aqui de Caxias do Sul, né, que eu acho que temos muito a agregar e, enfim, muitas portas a abrir até para vários colegas, né, enfim, eu acho que o tema do direito tributário, eu acho que tem que ser mais debatido, tem que ser trazido mais para perto dos colegas, tem que ser desmistificadas, né, algumas coisas em relação ao direito tributário. Então, eu acho também que na sequência, né, Maiara, teremos outros convites. Fico à disposição, vai ser um prazer. Para mim, falar de direito tributário é sempre um grande prazer. Podem me contatar e sempre que a agenda permitir, se não permitir, eu dou um jeito de me fazer presente. Tá bom, então. Vamos ver se o próximo a gente faz um presencial híbrido. Com certeza, com certeza. Isso, falar alguma coisa, doutora Maiara? Só gostaria de agradecer de novo ao doutor Luiz, acho que faço as palavras da doutora Patrícia as minhas, e esperamos nos ver em breve, em um novo evento, trazendo novos assuntos. Acho que o direito tributário, como a gente não tem uma outra comissão a respeito, a nossa comissão toma a liberdade de trazer o assunto. Incorporar, claro. As nossas palestras, nossos eventos. Mas, de novo, muito obrigada pela presença de todos os colegas. E, doutor Rudimar, se quiser finalizar o evento de hoje. Obrigado. Na verdade, a gente tinha uma programação de instalação de novas comissões durante a gestão. A gente instaurou várias comissões, né, mas a gente ia instaurar mais algumas. E uma delas que estava previsto era de direito tributário, mas aí veio a pandemia e acabou atrasando bastante nossos planos, porque cada vez que tu monta uma comissão, tu tem que montar a estrutura também de comunicação, de tudo tal, e isso acabou atrasando bastante. Então, vai acabar ficando para a próxima gestão, mas é uma necessidade, sim, né? O direito tributário, que ele se incorpora, porque ele está agora, o direito empresarial está fazendo um pouco o viés ali de direito tributário, mas a gente sabe que não é só empresarial que tem essa necessidade do tributário, né? Tu tem a necessidade em praticamente todas as áreas. Doutor Luiz, eu acho que tu tinha falado que como foi o primeiro ia arriscar o fósforo e sair correndo, mas acho que aqui tu fez a fogueira inteira tal, e a gente está tendo as brasas aqui. Então, muito obrigado pela disposição do teu tempo, dos teus conhecimentos, aí, de emprestar um pouco para nós. Tá? Com certeza será intimado para comparecimento e quem sabe aí presencialmente. Vamos agora.
Tá? Peço, mais uma vez, peço desculpas aí pelos contratempos aí que a gente teve no Isso aí início, acontece. Não mas tem problema. essas questões técnicas às vezes acaba fugindo do É controle isso. nosso aqui. Totalmente. Tá? Obrigado a todos aí que nos prestigiaram, também aqui pelo Zoom e para os que vão nos assistir aí também pelo Facebook e YouTube. Tá? Uma boa noite a todos e a todas. Maravilha. Boa noite, pessoal. Bom descanso. Boa noite. Boa noite.